A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um programa do canal O Que Rola na Geronto. Hoje nós vamos continuar discutindo o tema que foi na semana passada, autonomia da pessoa idosa, e vamos tentar aqui responder algumas das questões que foram levantadas. Antes da gente começar, eu vou apresentar para vocês aqui, para quem está chegando agora, nós estamos aqui com a Marília Berzins, que é assistente social, a Ieda Duarte, que é enfermeira, eu, Carlos, psicólogo, e o Sérgio Pascoal, que é um médico geriatra, certo? Então, assim, para a gente começar essa discussão, é bom a gente fazer uma reflexão sobre a questão do idoso, da pessoa que envelhece e que apresenta perdas. Então, quando a pessoa começa a envelhecer, muitos de nós não percebemos. A gente percebe a velhice muito sempre no outro, a gente não percebe a velhice em nós. Não é? Então, a velhice ela é dada muitas vezes pelo olhar do outro. E nós não percebemos que estamos com limitações, com perdas que a gente vai tendo. E essas perdas, mesmo quando a gente percebe, a gente acaba ficando de uma forma assim, de negá-las, como se a gente estivesse vivendo um luto, né? desse período da juventude que vai ficando para trás. Então, isso muitas vezes faz com que o idoso não perceba e não aceite que ele está tendo limitações e perdas. E com isso ele insista em fazer aquilo que ele fazia anteriormente da mesma forma, e aí correndo alguns riscos. Nós falamos sobre isso na semana passada, a questão de subir em escada, dirigir, algumas coisas que a gente ainda vai abordar com mais tranquilidade em outro momento, mas a gente queria começar a partir desse ponto. Então, passar para vocês, né, como é que vocês veem isso, como é que vocês pensam essa questão do idoso quando ele continua insistindo em ter alguma atividade que de fato ele não tem mais tanta condição de fazer. E como é que fica isso em relação à autonomia? Ieda? Acho que, assim, a semana passada nós discutimos com vocês, nós chamamos a atenção bem do ponto de vista da pessoa idosa. Nós continuamos a acreditar nisso, nós acreditamos que temos que preservar a autonomia da pessoa idosa. Nós defendemos isso, né? Que temos que preservar a autonomia da pessoa idosa, que preserva as suas capacidades cognitivas, ou seja, que a sua cabeça está funcionando bem, e que ele consegue decidir por ele o que ele quer pelo maior tempo possível. Tá? Isso que o Carlos colocou agora, no entanto, é fundamental. É fundamental, no entanto, que a pessoa idosa reconheça o que ele de fato consegue fazer. Conforme nós vamos envelhecendo, nós não somos mais capazes de fazer da mesma forma o que nós fazíamos antes. Eu hoje, aos 59 anos, eu não sou mais capaz de fazer o que eu fazia aos 20, aos 30 anos, com a mesma agilidade, com a mesma capacidade funcional que eu tinha antes. Tá? Então eu não vou ter mais a mesma habilidade, mesmo eu fazendo atividade física, mesmo eu sendo mais sarada, mesmo eu me cuidando muito bem, eu não tenho a mesma destreza ou a mesma habilidade ou a mesma agilidade que eu tinha quando eu era bem mais jovem. Isso me traz algumas limitações. Eu preciso reconhecer estas limitações. Eu tenho que reconhecer essas limitações, mesmo que isso seja muito difícil para mim. Então, muitas vezes o que acontece no meu entorno é que os meus familiares, as pessoas próximas a mim, começam a perceber essas limitações, querem me ajudar, mas eu nego essas limitações e nego a ajuda e me coloco numa situação de risco. O que nós queremos trazer hoje para vocês existem os dois lados da situação. O idoso, quando ele nega a limitação e nega o risco, uma coisa é ele negar o risco que apenas o envolve. Então, por exemplo, eu usei o exemplo de sobe no telhado. Se ele sobe no telhado, cai e morre, ele morreu, enterrou.
todo mundo fica triste, chora, ele podia não ter morrido naquele momento. Mas é uma questão só dele. É uma questão, entre aspas, só dele, vai ficar triste, vai dizer um ônus para a família no sentido de que vão ficar tristes porque ele poderia não ter morrido naquele momento. Agora, se ele cai e ao invés de morrer, ele fraturar, ter uma fratura grave, ficar um comprometimento funcional bastante sério, por bastante tempo, ele vai fazer com que o entorno dele, uma ou mais pessoas, tenham que se mobilizar a sua vida para cuidar dele, talvez deixar os seus empregos, se trabalham, para passar a cuidar dele. Por quê? Porque ele vai precisar, tá? Ele não vai mais poder se cuidar sozinho. Estas pessoas não tinham planejado a sua vida para isso. E por uma decisão que foi única e exclusivamente unilateral, que foi dele, o risco que apenas ele decidiu, ele não compartilhou com os outros, ele decidiu sozinho, ele envolveu os outros e os outros, a partir daquele momento, terão que mudar as suas vidas para poder atendê-lo. Isto também não é correto. Então, quando a gente fala de decisões que envolvem riscos, estas decisões precisam ser compartilhadas. Estes compartilhamentos, eles não são fáceis. Eles têm que ser bilaterais, trilaterais. Eu preciso aprender a conversar. O idoso precisa aprender a conversar. As famílias precisam aprender a conversar. E isso precisa ser dos dois lados. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes do canal, né, Sérgio? Como é que fica essa história assim, do pai que tem o filho? Como é que fica essa história dos papéis? Como é que isso acontece no transcorrer da vida? O que você vê no consultório, Sérgio? Então, muitas vezes, o que a gente vê é que se teve uma relação conflituosa entre pais e filhos de gerações, esse conflito vai se prolongar. E na hora que tem algo a ser decidido e discutido de forma a se chegar em algum consenso, o que faz, o que não faz, coloca ou não coloca a pessoa em risco, eu vou assumir ou não vou assumir essa situação, se tem uma situação conflituosa, a coisa não se resolve. Vai ficar alguém de um lado querendo impor que ele pare e ele teimando do outro lado, dizendo que não. Então, uma das coisas, o que a Ieda fala é muito importante, quer dizer, é preciso ter diálogo. Então, quem está do lado, do lado mais jovem, né, da outra geração, que está vendo o risco e ele não pode, né, de forma nenhuma, impor a sua, nós falamos de autonomia. Por outro lado, o idoso, né, tem de começar a entender que ele também tem de ser mais maleável, mais flexível nas suas determinações. Se eu estou pondo em risco apenas a minha pessoa, é uma coisa, desde que, inclusive, eu esteja cognitivamente bem. Se eu estou querendo correr um risco, e isso eu assumo cognitivamente dentro de uma adequação, aí o risco é meu. Mas quando esse risco também é colocado para outras pessoas, eu, com a minha atitude, com o meu comportamento, vou colocar em risco outras pessoas, então a coisa aqui é mais complicada. Então, tem de ter argumentação. Evidente que os jovens, as gerações mais jovens, elas têm de saber argumentar. Não é impor. Por outro lado, nós temos de ver como que o idoso, nós idosos, vamos discutir de uma forma em que eu tenho também de ouvir a argumentação do outro. Sérgio, se me permite, eu acho que assim, o que a gente precisa avançar, e nós estamos dialogando conosco, com profissionais, com pessoas idosas. E nós vamos viver cada vez mais. Então nós precisamos envelhecer com essa perspectiva de que eu era muito bom fazendo isso. Por exemplo, cozinhei a vida inteira, estou com 90 anos hoje, um exemplo. Eu sempre fiz as melhores comidas, mas hoje eu não dou mais conta de fazer o que eu fazia naquele período do passado e isso interrompe. Por exemplo, deixo o gás ligado, não é? Repetidas vezes eu estou queimando a comida.
Os vizinhos estão reclamando para o meu filho quando me vem visitar, olha, sua mãe está esquecendo o gás aceso, olha, está cheirando comida queimada por aqui. Então eu acho que um desafio que nós precisamos assumir como sujeitos que envelhecem e aqueles que já são envelhecidos é essa cultura, tem hora para parar, né? E isso não quer dizer que nós estejamos desrespeitando o direito dela de decidir, a autonomia. Que fique muito claro, eu acho que esse aspecto, que a autonomia não se perde com o tempo, mas nós temos que ter uma capacidade de readequação. Você usou a palavra remodelação, né, em relação àqueles comportamentos. Volto a um outro exemplo que é assim, mulher às vezes, mãe, não dá mais para você cozinhar. Parou. E o homem que insiste em dirigir e que às vezes está trazendo risco nos exemplos que vocês colocaram, não só para ele, mas para as outras pessoas que estão transitando numa cidade e que às vezes o seu reflexo, a sua visão já não lhe permite mais dirigir, por exemplo, de noite, né? Com chuva. Então, nesse sentido, nós estamos lembrando de que ao envelhecer, não é, e também é muito claro, para não ter ideia, que nós compartilhamos, que todos os idosos são todos iguais. Eu acho que isso é muito importante. Tem situações que a gente assemelha-se a outros. Então, Marília, isso que você está trazendo, então, assim, não é a idade que define. Não, eu posso ter 2 idosos de 80 anos e serem completamente diferentes em termos de questões funcionais. Inclusive, por exemplo, uma situação que eu ponho em risco a mim mesmo, isso para qualquer idade. Sim. Eu tenho de questionar uma pessoa que está se pondo em risco. E também a mesma coisa. Se eu ponho em risco outros, é para qualquer idade. Exatamente. Eu também tenho de questionar qualquer um que está fazendo alguma coisa e está pondo em risco a vida uma do pessoa outro. que bebe, por exemplo, que tem 20 anos, bebe e dirige, ela está pondo a vida dela e de outros. E ela é autônoma, Sérgio? Não vamos pensar só na velhice que acontece isso. Não, isso é para qualquer idade que faça. Coloque a vida do outro em risco ou coloque a própria vida em risco. Sérgio, por que é tão difícil a gente reconhecer isso? Por que, assim... Então, Marília, essa sua pergunta ela é muito interessante, porque não seria para a gente pensar, então, que a questão da gerontologia, a questão do envelhecimento seria alguma coisa para se discutir durante a vida e não só na velhice? Com certeza. Para que as pessoas possam entender que em algum momento vai apresentar essa perda, né? Que ela vai ter um declínio funcional e que ela vai precisar ter essa negociação, porque o que vocês estão dizendo até agora é que é necessário ter uma negociação dessa pessoa com a família para que possa talvez reduzir inicialmente autocrítica, inclusive. Tem que ter uma autocrítica, meu Deus. Isso, e acho que talvez a gente precise na sociedade parar de valorizar a juventude como a única coisa que é bela e que tem valor. Né? Embora hoje a gente fale muito da velhice e fique jogando isso como ótimo, valorizando e colocando alguns adjetivos como a melhor idade, a idade de ouro, a idade de ouro, sei lá, né? Vários adjetivos para isso. Na hora que eu fico buscando adjetivos para qualificar, entre aspas, alguma coisa, é porque eu preciso achar que essa coisa precisa ser qualificada e não que ela pode correr naturalmente. Né? Tem uma coisa muito que você falou que eu queria deixar um pouquinho mais claro, Ieda. Você falou, a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade funcional vai diminuindo e a gente tem de entender essa diferença que vai acontecendo na minha capacidade de fazer as coisas. Mas o que é muito importante a gente pensar que, apesar da perda da capacidade funcional, o objetivo é não ser incapaz. Exatamente. Então, aos 80 anos, é lógico que eu não vou fazer do mesmo jeito que eu fazia, mas eu posso fazer. Exatamente. Só que talvez pensando de forma mais segura, né? Com que maneira, talvez não da mesma maneira que eu fazia aos 20 anos, eu faço isso aos 80, mas com mais segurança, com mais inteligência e sabendo que eu não tenho de fazer da mesma forma que eu fazia aos 20 anos. Eu posso me danar e posso prejudicar outro. Ô Sérgio, seria um exemplo, por exemplo, que eu tenho minha cozinha, meus armários são muito altos. Quando eu tinha 40, 50, eu podia subir e tirar
por exemplo, uma panela que ficava no armário de cima. Como que você faria na prática para usar essa inteligência? Eu preciso ter todas as panelas lá em cima? Eu preciso continuar subindo no banquinho para aquilo? Qual que seria a minha providência nesse sentido? Preservando a minha qualidade de vida, eu não quero ninguém comigo dentro de casa. Você faz com que o que você necessita no dia a dia esteja à altura da sua mão. Nem que eu elimine o último andar lá do armário. Lá você põe as coisas que vai usar uma vez por ano, vai ficar na festa de Natal. Ou vão ficar as coisas só decorativas, que você não vai precisar pegar. Elas vão ficar apenas decorativas. Porque aí eu já elimino uma discussão. Porque se está aqui tudo na minha mão, né, eu não preciso ficar subindo, eu não vou levar preocupação para meu filho, minha filha. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Não, eu mesmo já, por segurança, já fiz uma mudança nas minhas atitudes e no meu comportamento, de forma que eu não precise entrar em comportamentos de risco, em situações de risco, nem que coloque em risco a minha saúde, a minha vida, e nem situações em que eu vou colocar em risco outras pessoas. Isso é muito importante a gente pensar. Sérgio, isso que você está dizendo é importante, mas para isso a pessoa precisa aceitar primeiro aquela negociação que a Marília falou, né? A negociação consigo mesmo. Quer dizer, você entender que o fato de não poder mais não é que você está inválido, não é que você está... que você não pode mais nada. Não, é saber entender que limitações, que são limitações que a gente tem durante a vida, né? A Ieda colocou, a gente quando é mais jovem, a gente também tem algumas limitações. Sim. Não é? Todo mundo vai ter. Inteira. Se você pegar duas pessoas com a mesma idade também, jovens, né? de 20, 30 anos, essas pessoas vão ter limites diferentes uma das outras. Isso. Assim, aquilo que é preconizado, que nós façamos atividades físicas, que nós nos mantenhamos ativos, etc. Isso é para aquilo que o Sérgio estava comentando, para que eu alcance as idades mais longevas com a minha melhor funcionalidade possível. Isso não quer dizer que eu vou ter a mesma capacidade funcional que eu tinha aos 20, mas quer dizer, sim, que muito possivelmente eu não vou estar dependente. Eu posso ficar funcionalmente independente, porém não exatamente com o mesmo desempenho funcional que eu tinha aos 20 anos de idade. Mas posso fazer as coisas que fazia antes com algumas adaptações, com alguma ajuda, talvez um pouco mais devagar. Com mais segurança. Porém com segurança, tá? E com menor risco. Né? Então, fazer atividade física é importante, me manter ativo é importante, tudo isso é importante. Reconhecer que estas mudanças acontecem é fundamental para que eu me mantenha seguro e para que eu mantenha uma harmonia dentro do meu contexto familiar e que possa conseguir harmonizar o que é que de fato de cuidado eu vou precisar para manter a minha melhor segurança e minha melhor qualidade de vida dentro do meu contexto. Isso que você está colocando, a gente volta na questão de que assim, como é que a pessoa percebe isso? Que a gente pensa num mundo que valoriza a juventude e que exige performance o tempo inteiro. Então, como é que a pessoa se percebe na hora que ela vê que ela tem uma performance, por exemplo, reduzida? Quando ela se vê sem possibilidade ou com dificuldade já de subir no armário para pegar alguma coisa, por exemplo, subir numa escada. Teve um exemplo, né, da pessoa que subiu no banco molhado, né? Não sei, a pessoa no comentário não falou, se escorregou, mas ficou indignada do pai subir num banco molhado, né, durante o banho. Então, assim, como é que a pessoa negocia com ela mesma, né, de que assim, não tem problema você reduzir a sua performance com a idade, né? Então, isso a gente precisa mudar essa visão que se tem da velhice como perdas, e que é uma vergonha ter essas perdas. Se a pessoa consegue entender isso, ela aceita melhor o fato de que ela está envelhecendo, de que ela tem limitações, e aí fica mais fácil negociar. Eu queria perguntar, se me permite, dentro desse raciocínio, ok, fez tudo isso. Chegou a hora que a família decide assim, mãe, você não vai mais morar sozinha, querendo ou não querendo, nós vamos pôr uma cuidadora na sua casa, ou o contrário, nós vamos levar você para morar em casa porque está oferecendo muito risco. Eu estou cansado de receber ligações do zelador que está reclamando de você. O que se faz? Eu acho que esse é o momento de negociar, tá?
A família pode ser mais radical e querer colocar um cuidador justamente porque a mãe não está, ela está querendo proteger e a mãe está sendo mais radical, não está querendo aceitar as limitações. Então é nessa hora que o idoso precisa entender e precisa aprender a fazer uma autocrítica e aprender a negociar. Então, eu preciso compreender quais são as minhas limitações e talvez aí a negociar. Então, de repente, mudar de casa pode ser a situação mais radical e ele não quer. Talvez colocar um cuidador, não 24 horas, mas talvez por um período, seja uma negociação possível e menos agressiva e que possa ser algo que o idoso possa aceitar. Algumas medidas de segurança, como medidas de teleassistência, etc., que são complementares, também podem ser alguns auxílios, negociar alguns auxílios disponíveis, algumas tecnologias assistidas disponíveis, que também podem auxiliar essa pessoa idosa. Então, existem mecanismos que podem ser conversados, negociados e compartilhados para que não seja necessário se chegar numa medida que seja mais radical e que vai levar esse idoso numa situação de uma depressão. Eu queria fazer um contraponto, que é o seguinte: é muito importante a gente lembrar que, principalmente, se o idoso é cognitivamente adequado, ou se ele ainda não tem não é totalmente já demenciado, ou com algumas outras, né, esquizofrênico, demência grave, depressão grave, etc. Quando ele é bem saudável, né, e sem um déficit cognitivo importante, quando vai ser essa negociação, não pode haver imposição. Porque se houver imposição, a reação do lado de cá vai ser muito forte. Ou ele nega tudo, e aí ele vai fazer, porque agora aqui quem manda sou eu. Exatamente. Ou então ele acaba sendo subjugado pela imposição, e aí ele vai levar uma qualidade de vida ruim, depressão, uma anulação da própria personalidade. Até isso. Então, é por isso que a argumentação nunca pode ser imposição. Isso não é. Imposição não é argumentar. Aí é o desrespeito à autonomia, o direito de decisão dele, de querer ou não querer sair da casa dele. Exatamente. A vida inteira dele que ele morou ali. E se isso é risco, ele tem de entender, e a argumentação tem de mostrar para ele os riscos que ele está se colocando. Ele tem de assumir essas consequências de forma muito consciente. Exatamente. Não pode haver imposição, porque senão alguma perda na qualidade de vida daquela pessoa pode acontecer. Senão, e qual é o limite disso para se tornar uma violência, uma agressão? Pois é. Tá, entendeu? Então, a gente já está chegando ao fim, né? Para a gente terminar, a gente acabou discutindo muito questões mais de mediação. De mediação e mais questões que são mais no limite, né? Mas tem questões que foram levantadas, por exemplo, eu vou trazer uma aqui para a gente terminar a discussão, que foi a questão da roupa, né? Uma filha que vai visitar seu pai, que tem uma resistência aí ao banho, né? E ela disse que ela chega lá e ela pega todas as roupas e ela não quer saber, ela pega e lava. E aí como é que vocês veem isso? Né? Essa questão que assim, ela é menos limite, né? Do que a gente está falando de questões limites, de subir numa escada, de subir no telhado, né? De dirigir, que são questões... mas uma questão um pouco mais sutil, né? Então, assim, uma das pessoas que deixaram o comentário com a gente, ela traz esse exemplo, né? De que ela chega na casa do pai e a roupa tá suja e ela pega e lava. Isso. Então, como é que vocês aí tem um pouquinho, a gente precisaria ter uma avaliação um pouquinho mais completa do que envolve essa questão. Então, por exemplo, a gente está ouvindo que a filha chega na casa do pai e faz isso. A gente não sabe se esse pai existe uma mãe. Talvez existisse uma mãe, não sei se essa mãe existe ainda hoje, e se essa mãe, se existe hoje, não está suficientemente bem para fazer isso, ou se essa mãe não existe mais e de repente essa mãe, quando existia, era ela que fazia. E hoje, por o fato dela não existir, o pai não faz. Né? Então o pai deixa de fazer porque quem fazia era a mãe. Então existe um contexto que precisa ser avaliado nesse tipo. Tem uma outra questão. Se ela vai e lava,
Ele falou que não era para lavar? Então. Isso Se ele, a menos que ele falou assim, não é para lavar, não quero que lave, eu quero essa roupa suja. É uma coisa. Bom, mas se ela chega lá e ele não falou isso, ela faz e lava, sem problema. Isso não tem problema nenhum. Então, a questão é assim, só para a gente complementar, uma questão da pessoa se auto-negligenciar, ela não se cuidar adequadamente, no caso dos homens, em geral, para algumas atividades, eles não fazem porque nunca fizeram. Porque, culturalmente, quem fazia era a mulher que fazia para eles. Quando esta mulher não está mais com eles, ou porque morreu, ou porque eles se separaram, eles não fazem porque não fazem. Se ele não tem uma empregada que faz, ou uma filha que faz, ele não aprendeu a fazer. Então, eu preciso analisar este contexto. Se não é uma agressão, e se ele não está proibindo, como o Sérgio está falando, que aparentemente não existe uma proibição, a filha chega e pega e faz, não tem problema. Isso não é tirar a autonomia. Não está tirando a autonomia dele, então não há nenhum problema nessa história. Complicando, se este pai, além de não trocar de roupa, vive numa sujeira absoluta, não é? A casa não se alimenta corretamente, não toma medicação. Acumula coisas. Tem como é que está o estado cognitivo e o estado emocional? Não é tão assim, né? Porque se tem alteração cognitiva, alteração de personalidade ou depressão grave, Aí isso envolve outras coisas que vai ser motivo para o próximo capítulo que a gente vai estar discutindo como é que a gente trabalha com as questões quando envolvem alterações cognitivas, como é que a gente lida com essas situações. É isso. Tá certo. Obrigado a você que está nos assistindo. Não esqueçam, né, de quem não está inscrito ainda, se inscrever no canal. Clica lá que curtiu, né? Clica no sininho para poder receber a notificação, né, de que nós temos um novo vídeo. Nossos vídeos vão sempre às segundas-feiras, exceto quando a gente tem algum problema, como semana passada por conta das chuvas, da inundação da cidade. Da inundação de São Paulo, a gente não conseguiu gravar. Então, nós vamos deixar um link para vocês. Nós trouxemos esse livro que nos ajudou, tem nos ajudado a discutir autonomia. Ele se chama Dependência e Autonomia na Velhice, um modelo ético para o cuidado de longo prazo, de George H. E a gente vai deixar o link para vocês lá no canal. E você pode baixar. Ele está disponível no Google. Se você entrar no Google, ele é possível de você fazer um download dele. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.